Boa noite. Como vai? Bien, bien. Glória a Deus. Let's hold hands together, please. Vamos dar as mãos. This is an important year for your ministry. Este ano é um ano muito importante para o seu ministério. The Lord has given you instructions. O Senhor tem instruído vocês. It is good to rejoice. E é muito bom se regozijar. It is good to celebrate. É muito bom celebrar. But your instructions are very serious. Mas as instruções que vocês têm recebido também são bem sérias. To the young people, Para os jovens, this is your hour. esta é a sua hora. The instructions, As, the instructions of God as instruções que vêm de Deus, is to possess the land, elas são as seguintes: vocês devem possuir a terra. to conquer the land. Vocês devem conquistar a terra. Conquer means it will not come to you. Conquistar significa que ela não virá para você. The next 10 years of this ministry Os próximos 10 anos desse ministério shall be very progressive, serão muito progressivos, ou serão de progresso. and you shall expand. Vocês vão crescer, expandir. But it will not be as easy as the last 10 years. Mas não serão tão fáceis como foram os últimos 10 anos. Everything you achieve from this moment forward Tudo aquilo que vocês alcançarem deste momento em diante will be the result of a fight, será resultado de uma luta. but you will win. Mas vocês vencerão. God will never make a demand that he does not bring to pass. Deus nunca faz uma exigência que Ele não é capaz de fazer com que venha à existência. So do not be afraid. Então não tenham medo. Be excited. Sejam animados. Be prepared. Estejam preparados. The Lord is with you. Porque o Senhor está com vocês. This ministry is going to change the course of this nation. Este ministério vai mudar o curso desta nação. I speak as a prophet of the King. E eu falo para vocês na qualidade de profeta do reino. The Lord shall use you, O Senhor irá te usar. every one of you, Cada de vocês. to bring honor to Brazil. Para trazer honra para o Brasil. You will win a trophy Vocês ganharão um troféu that is greater than the World Cup. que é maior, mais valioso do que a Copa do Mundo. You will not be known for football. Vocês não serão conhecidos por causa do futebol. You will be known as the righteous nation of South America. Vocês serão conhecidos como uma nação justa dentro da América do Sul. Your famous people shall no longer be football players.
As pessoas famosas no seu país não serão mais os futebolistas, but they shall be men and women of God, mas apostles and prophets. serão homens e mulheres de Deus, apóstolos e profetas. So prepare yourself Então esteja preparado. to conquer the lands. Prepare-se para conquistar as terras. Let us hold hands together. Vamos dar as mãos. The word of God says, A palavra de Deus diz wherever any two shall touch and agree que tudo aquilo que dois concordarem concerning anything on the earth, com relação a qualquer coisa nesta terra, it shall be done of our Father who is in heaven. será feito pelo nosso Pai que está nos céus. So tonight we touch and agree Então nesta noite nós vamos tocar a mão dos nossos irmãos e vamos concordar that the Lord will speak to us. que o Senhor vai falar conosco, He will give us revelation knowledge. que Ele nos dará conhecimento revelado. We agree Nós vamos concordar that He will give us direction que Ele nos dará a direção for this ministry, para este ministério, for your life. para a sua vida. We agree E nós concordamos that the Spirit que o Espírito Santo shall overshadow Brazil, cubra o Brasil and righteousness shall reign in this nation. e a gente reinará nela. Agree Concordamos that God shall come to Brazil. que o reino de Deus virá ao Brasil. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Hallelujah. You may be seated. Vocês podem estar. Obrigado. I would like for you to respect the presence of God. Eu quero que você tenha respeito pela presença de Deus nesse lugar. Let us all pay attention. Então vamos todos prestar atenção. God is a God of order. Deus é um Deus de ordem. Hallelujah. Aleluia. Tomorrow, I will continue to speak on the spirit of leadership. Amanhã eu continuarei falando sobre o espírito da liderança. Tonight, I will continue to speak on the kingdom of God. Mas nessa noite eu quero continuar falando sobre o reino de Deus. Please get your Bibles and turn to Matthew chapter 4, verse 17. Então abra sua Bíblia aí em Mateus, no capítulo 4, verso 17. I want to speak tonight on the kingdom strategy Eu quero falar nessa noite sobre a estratégia do reino, of influence. a estratégia de influência, The kingdom strategy of influence. a estratégia do reino de influência, para influenciar. Please write in your notes Escreva aí nas suas anotações. the power of kingdom colonization. O poder da colonização do reino. Outra vez. O poder da colonização do reino. Outra vez. O poder da colonização do reino. The Bible is not a religious book. A Bíblia não é um livro religioso. The Bible is about three things. A Bíblia está centrada em três coisas. The Bible is about a king, Ela fala de um rei, a kingdom, de um reino and a royal family. e de uma família real.
The Bible is about a king, A Bíblia está centrada em um rei, a kingdom, um reino and a royal family. e uma família real. The Bible is very simple. A Bíblia é muito simples. The king is Jehovah. O rei é Jeová. The kingdom is the country of heaven. O reino é o país dos céus. And the royal family are you, his children. E a família real somos nós, vocês, os seus filhos. The Bible is not about a religion, but a relationship between a king and his children. A Bíblia não fala de uma religião, mas fala do relacionamento entre um rei e os seus filhos no reino. Please write that down. Escreva isso. The Bible is not about a religion. A Bíblia não é um livro centrado em uma religião, It's about a relationship between a king and his children. mas ela fala sobre a relação, o relacionamento entre o rei e os seus filhos. God himself chose the title of king. Deus mesmo foi quem escolheu ter o título de rei. God himself chose the description of kingdom. E Deus mesmo foi quem escolheu descrever essa relação com o reino. God himself chose the description of royal children. E foi Deus mesmo quem escolheu a descrição de uma família real. He calls us a royal priesthood. Ele nos chama de sacerdócio real. A king is not a president. Um rei não é um presidente. A kingdom is not a democracy. E um reino não é uma democracia. And royal children are not members of a religion. E uma família real não são membros participantes de uma religião. A king is a politician. Um rei é um político. A kingdom is a monarchy. Um reino é uma monarquia. And a kingdom does not have members, it has citizens. E um reino não tem membros, tem cidadãos. God chose these words Foi Deus quem escolheu estas palavras to describe himself, para descrever a si mesmo, a si próprio, his plan, o seu plano and his people. e o seu povo. King, Rei, kingdom, reino, royal family. uma família real. These are concepts that have been lost. Esses são conceitos que têm sido perdidos. And you can never understand the Bible until you understand these concepts. E você nunca poderá entender a Bíblia até que você compreenda estes conceitos. If you do not understand these concepts, you will reduce the Bible to a religious book. Se você não entender esses conceitos, você vai reduzir a Bíblia a um livro religioso. Jesus was very clear about his message. Jesus foi muito claro com relação à sua mensagem. Matthew chapter 4 verse 17. Mateus capítulo 4, verso 17. Let us read. Vamos ler o que diz ali. And from that time forward, E daquele momento em diante, Jesus began to preach. Jesus começou a pregar: Repent. arrependei-vos. Why? Por quê? Because the kingdom of heaven has arrived. Porque o reino dos céus está entre vós. Luke chapter 4 verse 3. Em Lucas, no 4, 43, abra lá. Everybody turn there. Por favor, abra a sua Bíblia ali, em Lucas Luke 4. chapter 4 Lucas 4, verse 43. versículo 43. Words of Jesus. As palavras de Jesus. You must read these words. Você tem que ler estas palavras. Jesus said, Jesus disse: I must preach the good news of the kingdom of God to other towns also,
Mas é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também. Because that is why I was sent. Porque para isso fui enviado. Outra vez. Mas é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. Listen to these words carefully. Ouça essas palavras com atenção. He is telling us why he came to earth. Ele está nos dizendo aqui o motivo pelo qual ele veio à Terra. He's telling us the purpose why he came to earth. E ele está dizendo aqui qual o propósito que o trouxe à Terra. Purpose is the reason for something. Propósito é a razão pela qual alguma coisa existe. Listen to the words again. Ouça essas palavras novamente. I must preach the good news of the kingdom of God to other towns also, because that is why I was sent. É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso eu fui enviado. He is telling us why he came to earth. Ele está nos dizendo aqui por que ele veio à Terra. He made the kingdom more important than Calvary. Ele fez com que o reino fosse mais importante que o Calvário. He made the kingdom more important than his resurrection. E ele fez com que o reino fosse mais importante que a sua ressurreição. Read it again. Leia novamente aí. I must preach. It is necessary for me to preach the good news of the kingdom of God, because that is why I was sent. É necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades também, porque para isso eu fui enviado. You must read the Bible carefully. Você tem que ler a Bíblia com atenção. Turn to Matthew chapter 10, Abra lá em Mateus no capítulo 10, verse 7. no versículo 7. Matthew chapter 10, verse 7. Mateus 10, verso 7. Everybody, let's read together. Todos nós precisamos ler isso juntos. Jesus said to his disciples, Jesus disse para os seus discípulos: as you go, preach this message. The kingdom of heaven is here. por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo, ou como diz a versão em inglês, o reino dos céus está aqui. Outra vez. E ele disse: por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo, ou o reino dos céus está aqui. Notice his emphasis. Perceba a ênfase que ele dá aqui. He said, Ele diz: preach this message. pregue esta mensagem. This message. Esta mensagem. Esta message. This message. Esta. This. Esta. Why did he say esta? Por que ele diz esta? Because he knew Porque ele sabia that the day would come que chegaria o dia when you would preach other things. quando você pregaria outras coisas. This message. Esta mensagem. What message? Que mensagem? The kingdom of heaven is near. O reino de Deus está próximo. What message? Que The mensagem? kingdom of heaven is near. O reino dos céus está próximo. Listen. Shh, shh, listen. Jesus was instructing his disciples Jesus estava ensinando, instruindo os seus discípulos to go out and teach and preach. como eles tinham que ir e o que eles tinham que pregar. He did not trust them. Ele não confiava neles. He knew they would invent their own gospel. Ele sabia que eles iriam inventar o seu próprio evangelho.
He knew they would invent their own message. Ele sabia que eles iriam inventar sua própria mensagem. And the church has done that today. E a igreja tem feito isso hoje em dia. They preach everything. Eles pregam sobre tudo: Deliverance, libertação, faith, fé, prosperity, prosperidade, baptism, batismos, healing. cura. But they don't preach the kingdom. Mas eles não pregam o reino. Jesus never preached prosperity. nunca pregou prosperidade. Look in your Bible. Veja na sua Bíblia. Jesus never preached deliverance. nunca pregou sobre libertação. Read your Bible. Leia o que está na sua Bíblia. Read the 4 Gospels. Leia os 4 evangelhos. Jesus never preached baptism. nunca pregou os batismos. Read your Bible. Leia a sua Bíblia. Jesus never preached faith. nunca pregou fé. Jesus I am afraid to say this. Eu tô até com medo de dizer isso para vocês. Jesus never preached born again. Jesus nunca pregou sobre nascer de novo. He only mentioned born again once. Ele só mencionou nascer de novo uma vez. Uma vez. Uma vez. Uma vez. And he only mentioned it to one person. E ele só mencionou isso para uma pessoa. Uma persona. And he only mentioned it at 2 a.m. in the morning. E ele só mencionou isso às 2 horas da madrugada. To una persona. Para uma pessoa. Once. Só uma vez. Why? Por quê? Born again was not his message. Porque nascer de novo não era a mensagem de Jesus. Healing was not his message. Cura não era a mensagem de Jesus. Prosperity was not his message. Prosperidade não era a mensagem dele. Deliverance was not his message. Libertação não era a mensagem dele. Baptism was not his message. Batismo não era a mensagem dele. And from that time forward, e daquele momento em diante, Jesus began to preach. Jesus começou a pregar. Repent. Arrependei-vos. Change your mind. Mudem a sua mente. Because the kingdom of heaven has arrived. Porque o reino de Deus está entre vós. And when you go, e onde vocês forem, preach. Preguem. The kingdom of heaven has arrived. Que o reino dos céus é chegado. The kingdom. O reino. The kingdom. O reino. The kingdom. O reino. Matthew chapter 24. Quick, read. Mateus 24. Abra bem rapidinho aí. Everybody read. Todos. Mateus 24. Jesus is not against deliverance. Jesus não é contra a libertação. Jesus is not against prosperity. E ele não é contra a prosperidade. Jesus is not against healing. Jesus não é contra a cura. Jesus is not against faith. Jesus não é contra a fé. Jesus is not against born again. Ele não é contra que nasça de novo. But these were not his message. Mas estas coisas não eram a mensagem dele. So the church, então a igreja, around the world, em todo o mundo, have missed the message. Perderam a mensagem. I went to university. Eu fui para a faculdade. I have 5 degrees. Eu tenho 5 certificados, 5 diplomas. I have a degree in theology. Eu tenho um diploma em teologia. And when I graduated, e quando eu me formei, they never gave me a class on the kingdom. Eu nunca ouvi uma aula sequer sobre o reino.
And they told me to go and represent Jesus. E eles me disseram para ir e representar Jesus. Listen to Jesus. Ouça o que Jesus diz. Matthew chapter 24, Mateus capítulo 24, verse 14. verso 14. This statement was a result of a question. Essa resposta de Jesus aqui é resultado de uma pergunta que foi feita a ele. The disciples asked him a question. Os discípulos fizeram uma pergunta. In verse 3, No versículo 3. when will the end of the world come? Quando será o final dos tempos? Everybody wants to know Todo mundo quer saber when the end of the world will come. quando será o fim do mundo. When Bin Laden sent the airplanes into the world, into the buildings in New York, Quando Bin Laden enviou aqueles aviões para atingir aqueles prédios em Nova York, everybody thought the world was coming to an end. todos pensaram, o mundo está chegando no fim. When the tsunami came, Quando veio o tsunami, aquele maremoto enorme, preachers started preaching the end of the world. os pregadores começaram a pregar, o fim do mundo está próximo. When the earthquakes take place, E aí quando começaram terremotos, preachers start preaching it's the end of the world. os pregadores diziam, o fim está próximo. When AIDS came in the world, Quando a AIDS se espalhou pelo mundo, preachers start preaching the end is near. os pregadores começaram a dizer, o fim está perto. When there's starvation and war in the Middle East, E quando começou fome e guerras no nuclear Oriente weapons in Médio, Iran and Iraq, e armas nucleares em Irã e Iraque, preachers start preaching the end of the world is near. os pregadores começaram a pregar, o fim dos tempos está próximo. And this is not true. E isto não é verdade. In this chapter, Nesse capítulo, they asked him a question. eles fizeram uma pergunta. When will the end of the world come? Quando será o fim dos tempos? He starts by telling them when it will not come. Ele começa dizendo para eles quando não será o fim dos tempos. He said, Ele disse, in the last days, nos últimos dias there will be many crises. haverão muitas crises. That means many who will claim to be sent by God. E haverão muitos que serão enviados dizendo que muitos dirão que foram enviados por Deus. Buddha, Como Buda, Confucius, Confúcio, Muhammad, Maomé, Baha'i. Bahá'í. There will be many who claim to be God's messenger. Muitos dirão que são mensageiros de Deus. And it's happening. E já está acontecendo. He said there will be farming. E haverá fome. Farming means economic crisis. E fome significa crise econômica. Oil crisis. Crises com relação ao petróleo. Stock market crisis. Ou crises no mercado da bolsa. Poverty. Pobreza. He said, and then there will be wars and rumors of wars. E ele disse, então haverão guerras e rumores de guerra. Africa, África, Middle East, Oriente Médio, Europe. Europa. Then he says there will be kingdom against kingdom. E então haverão reinos que se levantarão contra outros reinos. Religious conflict. Conflitos religiosos. Then he said there will be pestilence. E ele disse, então haverão pestes. That means epidemics, Isso significa epidemias, AIDS, AIDS, diseases. doenças. And when he finished listing all of these things, Quando ele terminou de fazer essa lista de todas essas coisas, right there in that chapter, aí nesse capítulo, then he said, aí ele disse, but do not be afraid. mas não tenham medo, Let not your heart be troubled, não deixe que o seu coração se preocupe. Por quê? because the end is not yet. Porque ainda não é o fim. And then we read verse 14. E aí nós chegamos no verso 14. He said, but when this gospel of the kingdom Ele diz, mas quando este evangelho do reino is preached in the whole world as a testimony to all nations, for pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, then the end will come. então virá o fim.
I know when the end will come. Eu sei quando será o fim. It is not a mystery. Não é mistério, não é segredo. Read it in your own Bible. Leia aí na sua Bíblia. Read it yourself. Read it Veja now. o que está escrito Read aí it na now. sua Read it now. Bíblia. Verse 14. Leia agora, He capítulo. said, when this gospel, Quando este evangelho, not what you preach, não aquilo que você prega, not what the Catholics preach, não aquilo que as pessoas not pregam, what the Baptists os preach, católicos, os batistas, but this gospel. mas este evangelho. What gospel? Que evangelho? Read it. Leram aí? Of the kingdom. O evangelho do reino. Many Bible schools never teach the kingdom. Muitas escolas bíblicas nunca ensinam nada sobre o reino. They graduate students who never learn about the kingdom. Os alunos se formam e nunca aprendem nada acerca do reino. They learn about faith. Eles aprendem sobre fé, They learn about prosperity. prosperidade, They learn about healing. cura, They learn about baptism. aprendem sobre os batismos, But they never learn about the kingdom. mas eles nunca aprendem sobre o reino. This is why Jesus has not returned to earth yet. E é por isso que Jesus não voltou a essa terra ainda. Bin Laden will not bring Jesus back to earth. Bin Laden não vai trazer Jesus de volta a essa terra. The United Nations will not bring Jesus back to earth. As Nações Unidas não trarão Jesus de volta a essa terra. Farming will not bring Jesus back to earth. Fome não trará Jesus de volta a essa terra. AIDS will not bring Jesus back to earth. A AIDS não trará Jesus de volta. Jesus said, Jesus disse the only thing that will bring me back to earth que a única coisa que o traria de volta à terra is when my people, first of all, get the message. é quando o seu povo, em primeiro lugar, recebesse a The mensagem. kingdom. O reino. The kingdom. O reino. The kingdom. O reino. O reino. O reino. O reino. O reino. And they understand it first. E quando eles compreendessem em primeiro lugar, And then take it to the nations. e aí levassem essa mensagem às nações, Every nation. todas as He nações. says all nations. Ele diz a todas as nações: Do not take to them born again. não leve para as nações a mensagem sobre Deliverance. nascer de novo, ser liberto, Prosperity. prosperidade, Healing. cura, Deliverance. libertação. Take them to kingdom, he says. Leve a mensagem do reino. And when you've done that, E aí quando isso acontecer, then the end will come. então virá o fim. So the most important message in the mind of Jesus Então a mensagem mais importante na mente de Jesus is the kingdom. é o reino. The kingdom. O reino. The kingdom. O reino. Everybody say the kingdom. Todos repitam: o reino. Outra vez. O reino. Outra vez. O reino. Hallelujah. Hallelujah. If you keep saying that, he will come back. Se vocês continuarem dizendo isso, ele virá. Hallelujah. Aleluia. Now listen to me. Agora preste atenção. Most of you in this room do not know what a kingdom is. A maior parte de vocês aqui nesse lugar não So- sabe o que um reino é. So get your notebooks now. Então, prepare o seu caderno aí. I will give you an understanding.
Eu vou te trazer entendimento, because you must preach this. porque você tem que pregar isso. Every bishop, Cada bispo, every pastor, cada pastor, you've read the Bible tonight. vocês leram a Bíblia nessa You see noite. his instructions, Vocês veem as not instruções my de Jesus, instructions, não são minhas, not Bishop Robson's não são do instructions, bispo Robson, his instructions. são as instruções dele. Preach this message. Preguem esta mensagem. The kingdom O reino of heaven dos céus has arrived. chegou. What is a kingdom? O que é o reino? Now listen, Agora ouça. I was born in 1954 Eu nasci em 1954, in an island in the Caribbean. numa ilha ali no Caribe. I was born in a kingdom, E eu nasci num reino. not a democracy, Não era uma democracia, not a republic. não era uma república. So listen to me. Então preste atenção no que eu vou te dizer. Put your eyes on me. Olhe para mim. I was born in a kingdom. Eu nasci em um reino. So when I read the Bible, Então quando eu leio a Bíblia, I understand everything. eu entendo tudo que está ali. Because the Bible is about a king Porque a Bíblia fala sobre um rei and a kingdom. e um reino. When Jesus speaks, Quando Jesus fala, I understand his mind eu entendo a mente dele. because he's a king. Porque ele é um rei. When David writes, Quando Davi I escreve, understand the writings of David. eu entendo o que ele escreve. He was a king. Porque ele era um rei. When Solomon writes, Quando Salomão I escreve, understand his mind. eu entendo a sua mente. He was a king. Porque ele era um rei. And you E você worship adora not a president, não um presidente, not a prime minister. não um primeiro-ministro. You worship a king. Você adora um rei. It would take me 5 months to teach you everything about the kingdom. Eu precisaria de pelo menos 5 meses para te ensinar tudo But tonight I will give you a definition. sobre o reino. Mas nessa noite eu quero te dar uma definição. First of all, Em primeiro lugar, I will tell you what a kingdom is not. eu vou te dizer o que não é um reino. A kingdom is not a religion. Um reino não é uma religião. A kingdom is not an organization. Um reino não é uma organização. A kingdom is not a club. Um reino não é um clube. A kingdom is not a fraternity. Um reino não é uma fraternidade. A kingdom is a country Um reino é um país ruled by a king governado por um reino who influences his country with his will. que influencia o seu país através da sua vontade. A true kingdom Um reino de verdade is a loving dictatorship. é uma ditadura amorosa. Hallelujah. When you hear the word dictatorship, you become nervous. Quando você ouve a palavra ditadura, você já começa a tremer. Because mankind have had bad experiences with dictatorship. Porque a raça humana tem tido experiências negativas com todas as ditaduras. Because the dictators of the world were ungodly, Porque os ditadores deste mundo não eram homens de Deus. unrighteous, Não eram justos. unholy, Eles não eram santos. unloving. Não eram amorosos. They were destructive. Eles eram They destruidores. were selfish. Eles eram They egoístas. were self-centered. Eram centrados neles mesmos. They were power hungry. Eles tinham fome de poder. They wanted to oppress people. Eles queriam oprimir as pessoas. But a true king Mas um rei de verdade is a mystery.
Ele é um mistério. Jesus said, Jesus disse: do not seek water and food and clothes. não busque comida, água, roupas, But seek first. mas busque em primeiro lugar. Seek first. Busque em primeiro lugar. Jesus said, Jesus disse: the first thing you must seek a primeira coisa que você tem que buscar is a king é um rei and his kingdom. e o seu reino. If a king was bad for you, he would never say, seek him first. Se um rei fosse algo ruim para você, ele nunca te diria para buscar um rei ou um reino. That means Isso significa the kings you knew que os reis que você conheceu were not true kings. não eram reis de verdade. Jesus Jesus, calls himself ele se chama a si próprio the righteous king. um rei de justiça. The righteous king. O rei de justiça. The righteous king. Um rei justo. Seek ye first Buscar em primeiro the lugar kingdom of God o reino de Deus and his e a righteousness. sua justiça. Righteousness. Justiça. The word righteousness, write it down. Escreva aí a palavra justiça. It does not mean to wear long clothing. Não significa usar as roupas certas. It does not mean to wear a cross around your neck. Não significa usar uma cruz pendurada no pescoço. The word righteous is not a religious word. A palavra justiça não é uma palavra religiosa. It was taken from the courts of law. Ela foi tirada das cortes onde havia os julgamentos. It's a legal word. É uma palavra, é um termo legal. This book Esse livro is called se chama the Law of God. A Lei de Deus. It's a legal book É um livro sobre leis. because a kingdom is to do with laws and king. Porque um reino tem tudo a ver com leis e com um rei. The word righteous A palavra justo is a legal word ou justiça é uma palavra legal. which Um means, termo legal que significa, write this down, escreva aí, right positioning with royal authority. um posicionamento correto com uma autoridade real. Right standing with authority. Um posicionamento alinhado, correto com uma figura de autoridade. Righteousness means Justiça significa right alignment es- with authority. estar alinhado com uma autoridade. So to be righteous means Então, ser justo significa you are in perfect relationship with the government. você está em perfeito relacionamento com o governo. There is no friction between you and the government. Não existe nenhuma fricção entre você e o governo. That means you have done nothing to destroy your relationship with the government. Significa que não há nada entre você e o governo que destrua a sua relação com aquele governo. Righteousness. Isso é justiça. Jesus said, Jesus disse: seek first the government of God busque em primeiro lugar o governo de Deus and his righteousness, e a sua justiça, to be in good relationship with his government. para que você esteja em bom relacionamento com o seu governo. And if you are in the kingdom E quando você está no reino and in good relationship with the king and his government, e num bom relacionamento entre você e o rei e o seu governo, now you understand why he did not preach on prosperity. aí é que você começa a entender por que ele não pregava sobre He prosperidade. did not preach on healing. E por que ele não pregava sobre cura. He did not preach on deliverance. E não pregava sobre libertação. Because he said, Porque ele disse: if you get in his kingdom, se
Se você está neste reino, become a citizen, se você se torna um cidadão and stay in alignment with his e authority, você está alinhado com essa autoridade and do nothing to disrupt your relationship with the king, e você não faz nada para interferir nessa relação que você tem com o rei, everything you need shall be added unto you. Everything. tudo aquilo que você precisa será acrescentado a você. In a kingdom, Em um reino, the wealth a riqueza, is common. ela pertence a todos. This is why the word commonwealth is used in a kingdom. Por isso que existe uma expressão que se chama, em inglês é Commonwealth, ou a riqueza em comum. Ela diz respeito ao reino. The wealth is common. Porque a riqueza pertence a todos, é comum a todos. In a kingdom, Em um reino, listen. ouça o que eu vou te dizer. I was born in a kingdom. Eu nasci num reino. I lived in a kingdom until 1973. E eu morei em um reino até 1973. And as long as I was in the kingdom, E enquanto eu estava ali naquele reino, we worried about nothing. nós não nos preocupávamos com nada. The king gave us food. O rei nos dava comida, He built our roads. ele cuidava das nossas casas, He gave us water, nos dava água, provided clothing. as roupas, His army protected us. tudo aquilo que precisávamos. What did we do? O que nós fazíamos? Relax. A gente relaxava. Because when you are in a kingdom, Porque quando você está num reino, the king is personally responsible for your welfare. porque o rei se torna pessoalmente responsável pelo seu bem-estar. In a democracy, Em uma democracia, in a democracy, you have to make your own life. você tem que ganhar a vida. This is why in a democracy E é por isso que numa democracia there is poverty existe pobreza and wealth. e existe riqueza. This is bad for a king. E isso é muito ruim para um reino. Why? Por quê? Write this down. Escreva aí. I'm giving you a principle now. A kingdom principle. Eu vou te dar um princípio do reino agora. There are 26 of them. Existem 26 princípios. I will give you one. Eu vou te dar um. Write this down. Escreva aí. Escreva isso. The reputation of a king. A reputação de um rei. Escreva. Escreva aí. The reputation of a king A reputação de um rei is determined by é determinada the standard of living of his citizens. pelo padrão de vida dos seus cidadãos. Outra vez. A reputação de um rei é determinada pelo padrão de vida dos cidadãos do seu reino. Outra vez. A reputação de um rei é determinada pelo padrão de vida daqueles que vivem no seu reino. This is a kingdom principle. Esse é um princípio do reino. Therefore, Portanto, poverty in a kingdom is a disgrace to the king. se houver pobreza em um reino, isso é uma desgraça para o rei. When a citizen is poor, the king's reputation is damaged. Quando um cidadão é pobre, a reputação do rei fica abalada. This is why É por isso Jesus, que Jesus disse: I am a king. eu sou um rei. Jesus said, Jesus disse: why por que do you worry? você se preocupa? You are insulting me. Você é meu filho, está no meu reino.
Why Por quê? do you beg for bread? Você ora pedindo por pão. You are disgracing me. Você está me desgraçando. I am your king. Eu sou o seu rei. So do not worry Então não se preocupe what you will eat, com aquilo que você vai What you will comer, drink. beber, what you will wear, vestir, how you will live, onde você vai what you will morar, drive. o que você vai dirigir. Stop walking about it. Don't think about it. Pare de se preocupar com essas coisas. He said, Ele diz, take no thought. nem sequer pense a respeito delas. Hallelujah, Bishop. He said, look, Ele diz, olha, in my kingdom, no meu reino, you do not have to seek prosperity. você não tem que buscar prosperidade. It is in my best interest to make sure you prosper. É meu maior interesse fazer com que você prospere. Hallelujah, bishops. Aleluia! This is why he did not preach on healing, Por isso que ele não pregava sobre cura, because he's your king. porque ele é teu rei. Nothing can disgrace a king more than a poor, sick citizen. Nada pode desgraçar um rei mais do que um cidadão pobre e doente. So he will heal you, Então ele vai te curar, not for you to feel good, não para que você se sinta bem, but to protect his name. mas para proteger a ele mesmo. Hallelujah! Aleluia! He will pay your bills, Ele vai pagar as tuas contas, not to make you rich, não para te fazer rico, but for his name's sake. mas por amor ao seu nome. Ele Will make you debt free. vai fazer com que você seja livre de For toda his name's sake. dívida, por amor ao seu nome. So your future Então o teu futuro is secure já está seguro in the kingdom. no reino. This is why Jesus said, E é por isso que Jesus diz, do not seek food, não busque comida, clothing, não vá atrás das roupas, water, o que vai beber, house, casa, land, terra, money. dinheiro. Seek first Busque em primeiro lugar. Seek first Busque em primeiro lugar to become a citizen se tornar um cidadão of the kingdom of heaven. do reino dos céus. And all these things shall be added to your life. E todas estas coisas serão acrescentadas. Citizenship has its privileges. A cidadania tem em si privilégios. To be a citizen of the kingdom of God is the most important position. Ser um cidadão do reino de Deus é a posição mais importante. Now listen, Agora preste atenção. I'm getting ready to close. Eu estou chegando perto do final aqui. I will tell you the most important thing. E eu vou te dizer a coisa mais importante aqui. Look at me. Prestem atenção em mim. Because you will never be the same after tonight. Porque vocês nunca mais serão os mesmos depois do que vocês vão ouvir. Your days of frustration are over. Os teus dias de frustração acabaram. Hallelujah, bishops! Aleluia! Your days of poverty
are finished tonight. Os teus dias de pobreza chegaram ao fim hoje. Your days of sickness are finished tonight. E os teus dias de doença e enfermidade chegaram ao fim hoje. Your days of depression are over. Os teus dias de depressão acabaram. Because he is your king. Porque ele é o teu rei. Listen, Ouça, most important thing I will tell you. a coisa mais importante que eu tenho para te falar. Listen. Listen. Ouça. I told you last night, Eu te disse ontem à noite a king is not a president. que um rei não é um presidente. The president of Brazil does not own Brazil. O presidente do Brasil não é dono do Brasil. And he is not permanent. E ele não é permanente. But Mas you cannot vote a king out of power. você não pode fazer com que um rei seja votado e tirado do poder. No matter who becomes president. Não importa quem se torna presidente. No matter what happens to the economy of Brazil. Não importa o que venha acontecer com a economia do Brasil. Jesus Christ is king forever. Jesus Cristo é rei para sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Hallelujah! Aleluia. Hallelujah! Aleluia. Sara, Nossa, Terra. A Sara, nossa terra. Your future does not depend on who is president. Saiba que o seu futuro não depende de quem é o presidente. Your future is secure because your king will reign forever and ever and ever and ever. Saiba que o seu futuro está seguro, porque o rei reina para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Aleluia! Hallelujah! Aleluia! Aleluia! Hallelujah! Hallelujah! Aleluia! Hallelujah! Aleluia, Deus! Oh, hallelujah! Aleluia! Woo! He is king Ele é rei forever. para sempre! Forever. Para sempre! Forever. Eternamente! Para sempre! Eternamente! Forever. Para sempre! Aleluia! Hallelujah. Korabaraba sataramurambaka. Aleluia! Robosotarabureba ramaka. Aleluia! Rebosoramuriba babresete. Hallelujah. Amen. Aleluia! Amen. Amém! Listen. Ouça! Shh, listen. He is king Ele é rei in this life. nesta vida And he's king e ele é rei in the next life. na vida que veremos no futuro. So your king says, Então o teu rei diz: do not be afraid of death. não tenha medo da morte, I am with you on this side. porque eu estou com você deste lado
And when you die, E quando você morrer, you'll meet me on this side. você vai se encontrar comigo no outro lado. Woo! He's king. Ele é rei. Aleluia. This book Esse livro, is our constitution. ele é a nossa constituição. Of our kingdom. É a constituição do nosso reino. And the constitution says, E a constituição diz: absent from the body, ausente no corpo, present with the owner. mas presente com o dono. If you are here today Se você está aqui hoje and you are in religion, e você está em uma religião, you will work hard just to live. você tem que trabalhar duro, suar camisa só para viver. So I encourage you to consider Então eu quero te encorajar nessa noite a que você pense changing kingdoms, que chegou a hora de mudar de reinos, changing citizenships. que chegou a hora de mudar de cidadania. He wants to take you from the kingdom of darkness Ele quer te tirar do reino das trevas into the kingdom of light. para o reino da luz. Listen, Ouça, I will give you, can I give you just 2 principles and then I pray? posso te dar mais 2 princípios só e aí vamos orar? Kingdom Amém? principles? Princípios do reino, amém? Okay. Write this down. Então escreva, por favor. Every kingdom, country has its own language. Cada reino, ou cada país que é um reino, tem a sua linguagem própria, sua própria língua. Brazil Brasil, speaks Portuguese. falamos português aqui. England Na Inglaterra, speaks English. se fala inglês. China Na China, speaks Chinese. eles falam chinês. France Na França, speaks French. eles falam francês. Heaven No céu, speaks in tongues. eles falam em línguas. So Jesus said, Então Jesus disse: whoever believes my message todo aquele que crê na minha mensagem, the first thing they shall experience, a primeira coisa que eles devem experimentar, they will get their native language back. eles vão receber de volta a sua linguagem, a sua língua mãe, a sua língua pátria. You are originally from heaven, Você veio originalmente do céu, but you lost your language after the fall of man. mas você perdeu a linguagem que você tinha depois da queda do homem. But when the Holy Spirit returns to you, Mas quando o Espírito Santo volta para você, He gives you back your native language. ele te dá de volta aquela língua que você tinha no princípio. This is why the Bible says, E é por isso que Deus diz: you will speak in new tongues. vocês falarão novas línguas. New tongues are all tongues. As novas línguas são para cada um de nós. Sara, Nossa, Terra. Sara, nossa terra. Lift your hands Levante as suas mãos and speak in your native tongue. e fale na sua linguagem celestial. Yakaraburabasa, come on. Aleluia. Londoroborobo. Todos, everybody. Todos. Heaven understands you. O céu te entende. Heaven understands you. O céu entende o que Heaven você está understands falando. you.
O céu está Heaven entendendo. understands you. E ele te entende. Lift your hands and speak in tongues, young Levante people. as suas mãos e fale em novas línguas. Receive the baptism in the Holy Spirit. Receba o batismo do Espírito Speak your native Santo. language. E fale em novas Speak your línguas. native language. Fale a sua nova Speak língua. your native language. Fala a sua língua nova. Speak your native language. Fale a sua linguagem nova. Stir up the gift within you. Ou traga para fora o dom que há em você. Oh, reclamar a bahia, That's your native language, son. essa é a linguagem sua, celestial. Speak in tongues. Fale em línguas. Oh, reclamar a bahia, shalaramas. Shakana Oh, muhasibra. reclamar a bahia, shalaramas. Last principle. E o último princípio que eu quero te dar. By the way, A propósito, the Bible says a Bíblia diz you should speak in tongues more than English or Portuguese. que você deveria falar em línguas mais do que você fala português. Because Portuguese is a foreign language to Porque you. português é uma língua estrangeira para você. Hallelujah! Aleluia! Hallelujah! Aleluia! So when you go to bed tonight, Então quando você for dormir nessa noite, before you go to sleep, antes de você pegar no sono, speak to your country. fale com o seu reino, com o seu país. Not in Portuguese. Não em português, That's a foreign language to them. porque essa é uma linguagem estrangeira para ele. In the morning when you wake up, De manhã, quando você acorda, don't speak to Brazil first. não fale sua linguagem do Brasil em primeiro Speak to lugar. your native country. Fale a linguagem do seu país natal. When you have a problem tomorrow, Quando você te enfrentar um problema amanhã, don't panic. não entre em pânico. Speak to your government. Fale com o seu governo. Rendo bose taramore kalaramore babresate rondo boboso taramo kanderana lenda mosana mote rabuta rataramo karezare. Hallelujah. That is why you need to speak in tongues. É por isso que você precisa falar em línguas. It is your native language. Porque é a sua linguagem materna, é It a sua is your língua kingdom pátria. language. É a linguagem do seu reino. Last principle. E o último princípio, Oh, you will like this. você vai amar isso. A king Um rei is different from a president. é diferente de um presidente. Escriba, principle. Escreva aí o princípio. Oh, hallelujah. Before I understood this principle, Antes que eu entendesse esse princípio, I was poor. eu era pobre. I had many bills. Eu tinha muitas contas para pagar. I was a Christian Eu era cristão, and broke. mas estava falido. Most Christians are. A maior parte dos cristãos são assim, né? Não tem um tostão. Why? Por quê? Because Christianity is a religion. Porque o cristianismo é uma religião. Listen. Shh. Ouça o que eu vou dizer, ouça. Listen. In a kingdom, No reino, when I begin to understand the kingdom, quando eu comecei a entender o reino, I became debt free.
Eu fiquei livre de todas as minhas dívidas. I own my own jet. Eu tenho meu próprio avião. I own my house and all my lands and all my cars. I owe nobody nothing. Eu tenho minha terra, minha casa, meus carros. Não devo nada a ninguém. Listen, Ouça. I was born in a family of 11 children. Eu nasci numa família que tinha 11 filhos. In a house with 2 rooms. Numa casa que tinha 2 cômodos. I slept on the floor. Eu dormia no chão. And I went to church every day. E eu ia à igreja todos os dias. And I was poor. E eu era pobre. No money. Não tinha nada. Sick. Doente. And then I came to the kingdom. E aí eu entrei no reino. Listen. Shh. Ouça. Listen to me. There is a difference. Existe uma diferença. If you listen to this principle, Se você ouvir com atenção esse princípio, your poverty will end tonight. a sua pobreza chegará ao fim nessa noite. A king Um rei owns everything. é dono de todas as coisas. When I understood that, Quando eu entendi isso, I realized eu percebi that you cannot give a king anything. que você não pode dar nada para um rei. Why? Por quê? He owns everything. Porque ele é dono de todas as coisas. The earth is the Lord's, A terra pertence ao Senhor and the fullness thereof, e toda a sua plenitude. and the world and they that dwell in it. E o mundo e todos os que nele habitam. And yet, E ainda assim, the king said to me, o rei diz para mim: give me something. me dê a sua vida. But you own everything. Mas o Senhor é dono de todas as coisas. He said, give me something. Ele me diz: me dê algo. But you are the king. Mas Senhor, tu és rei. You own everything. O Senhor é dono de todas as coisas. What I give you is already yours. Qualquer coisa que eu te der já é sua. And the king said, E o rei diz: give me something. me dê algo. And then I understood. E aí então eu entendi. And my life was changed. E a minha vida foi transformada. Here's the principle. Porque existe um princípio aí. In a kingdom, Em um reino, you own nothing. você não é dono de nada. Escriba. Escreva aí. In a kingdom, Em um reino, you own nothing. você não é dono de nada. So the king Então o rei can ask you for anything. pode pedir qualquer coisa. Peter said to Jesus, Pedro disse a Jesus: Lord, Senhor, look at me. olhe para mim, It's very important. porque isso é muito importante. He said, Lord, Ele disse: Senhor, we have left everything to follow you. nós deixamos tudo para te seguir. The sentence makes no sense. Essa sentença, essa frase não faz sentido. Listen to the sentence. Preste atenção no que ele disse. Lord, Senhor, we have left everything to follow you. nós deixamos tudo para te seguir. It makes no sense. Não faz sentido. Lord, Senhor,
follow you. Nós abrimos mão de todas as coisas para te seguir. Jesus said, you are confused. Jesus disse, você está confuso. How can you say, Lord? Como é que você pode me dizer, Senhor? That means I own everything. Isso significa que eu sou dono de todas as coisas. And say you gave it up for me. E aí você diz que você abriu mão de todas as coisas por amor a mim. So Jesus said, Jesus disse, look at me. Jesus said, olha para mim, Jesus disse, Peter, Pedro, no man. nenhum homem. I'm quoting. Eu estou... Quoting. Escreva aí. Jesus said, no man. Jesus disse, nenhum homem. Brazilian, Brasileiro, Chinese, chinês, African, africano, European, europeu, black, negro, white, branco, brown, marrom, yellow. amarelo, No man nenhum homem can give up anything for my kingdom. pode abrir mão de qualquer coisa ou de nada, não pode abrir mão de nada por amor ao meu reino, And I will not give back to him. que eu não lhe dê de volta 7 times what he claimed he gave up. 7 vezes mais aquilo que ele diz que ele abriu mão. Shh. Listen. Here's what he meant. Veja o que ele diz. You say you gave up one house for me. Você diz que você deu a sua casa para mim. I own all the houses in Brazil. Eu sou dono de todas as casas no Brasil. I will give you as many as I please. E eu vou te dar então tantas casas quantas me agradarem te dar. Listen. Ouça, Here's why. Here's the principle. aqui está o princípio. Don't forget this. Não esqueça isso. In a kingdom, Em um reino, a king shows his glory by his wealth. o rei demonstra sua glória através da sua riqueza. Escriba. Escreva aí. A king's glory is his wealth. A riqueza de um rei é a sua glória. This is why all kings want a lot of wealth. É por isso que todos os reis querem muita riqueza. So when you go to visit a king, Então, quando você visita um rei, he will show off his wealth. ele vai exibir a sua riqueza. That's his glory. Essa é a glória dele. Listen, please, listen. Agora preste atenção. So a king Então, um rei, likes to have his wealth all around him. ele gosta de ver a sua riqueza espalhada toda parte ao seu redor. His floor is gold. O seu chão é feito de ouro. His walls are silver. As suas paredes são cobertas de prata. His chairs are gold. As suas cadeiras são feitas de ouro. His plates are bone china. Os seus pratos são da louça mais fina. His knives and forks are silver and gold. Os seus garfos e facas são de ouro ou de prata. His robes are silk with gold. As suas roupas são feitas de seda bordadas a ouro. His chair is covered in gold. A sua cadeira, o seu trono é coberto de ouro. Because Porque when you come into his presence, quando você entra na presença dele, he wants you to see ele quer que você veja his glory. a glória dele. If a king has to tell you how much wealth he is not a true king. Se um rei tiver que te dizer quanta riqueza ele tem, então ele não é um rei de verdade. You are supposed to know he is a great king just by his environment. Você deve saber, você deveria já saber o quão rico ele é somente por observar o ambiente em que ele vive. So God says, Então Deus diz, I am the king of all creation. eu sou o rei de toda a criação. And then he says, E aí ele diz, look, olha, the sky, o céu, the heavens declare os céus declaram my glory. a minha glória.
Listen, Ouça, 5 more minutes. Listen, só mais 5 minutinhos, this is very important. porque isso é muito importante. So when you come into a king's presence, Então, quando você entra na presença de um rei, you can measure his greatness by what you see. você pode medir a grandeza dele por aquilo que você vê. So whenever a king Então, sempre que um rei, hears about the glory of another king, ele vê a glória de um outro rei, he always becomes jealous. ele sempre fica com ciúmes, com inveja. So in history, Então, a história you will find that kings were always visiting each other. nos mostra que sempre reis estiveram visitando outros reis. And when a king visits another king, E quando um rei visita outro rei, shh, listen, look at me. ouça, This is important. isso é muito Very importante. important. When a king visits another king, Quando um rei visita outro rei, the first thing he does, a primeira coisa que ele pensa he prepares a gift. é: eu vou preparar um presente. And he prepares a big gift. E ele prepara então aquele presente grandioso. And the purpose of the gift E o propósito do presente is to embarrass the king he is visiting. é embaraçar, envergonhar o rei que ele está visitando. So that you can prove that you are a greater king than he. Porque ele vai provar daquela forma que ele é um rei maior do que aquele que ele está visitando. That's why kings come before kings with a lot of wealth. Por isso que os reis vão e visitam outros reis e trazem grandes riquezas. So when Solomon, the great king of Israel, Então, quando Salomão, aquele grande rei de Israel, was on his throne, estava no seu trono, a queen in Africa heard about his glory. uma rainha da África ouviu falar da glória dele. And she said, E ela disse: no one is greater than me. ninguém é maior do que eu. So she said to her men, Então ela disse para os seus súditos: let us go and visit the king Solomon in Israel. vamos visitar o rei Salomão ali em Israel. And the Bible says, E a Bíblia diz, she told them, get wealth, e ela disse para eles: olha, peguem toda a riqueza, horses, cavalos, camels, camelos, cattle, gado, sheep, ovelhas, goats, cabras, cows, vacas, thousands of shekels of gold, milhares silver, de pesos em ouro e prata, skin, peles, clothing, roupas, money. dinheiro. And her army was laden with wealth. E aí o exército dela que acompanhava estava pesado, cheio de toda aquela riqueza que eles estavam carregando. And the Bible said she came to Israel to visit King Solomon, E a Bíblia diz que ela veio até Israel para visitar o rei Salomão, to embarrass him. para envergonhá-lo. The scripture says when she entered E a Bíblia diz que The quando ela courtyard entrou naquela sala do trono of King Solomon do rei Salomão, with all of her wealth, o dono de toda aquela riqueza, she became nervous. ela começou a ficar nervosa. For when she looked Porque quando ela olhou at the people, e ela viu as pessoas ali, they were dressed in fine clothes just like her. eles estavam vestidos com roupas lindas, maravilhosas como ela. And these were only the servants. E eles eram simplesmente os servos de Salomão. And the Bible says when she went into the castle E a Bíblia diz que quando ela entrou no palácio and she saw the servants eating, e ela viu os servos comendo, their plate was silver, os pratos deles eram feitos de prata, their forks were gold, os garfos eram feitos de ouro. and they were only the servants. E eles eram só servos. She knew. Ela sabia. Uh-oh. Ela disse: "Xiii, Uh-oh. xiii, I am in trouble. tô numa fria aqui." Even his servants are eating on golden plates. Até os servos dele comem em pratos de ouro. She did not get to Solomon yet. E ela não tinha nem chegado e visto Salomão ainda.
and she saw his glory. E ela já tinha visto a glória dele. When she got into the Solomon's throne room, Quando ela entrou na sala do trono de Salomão, the Bible says her knees were weak. a Bíblia diz que os joelhos dela estavam trêmulos. And when she saw the king, E quando ela viu o rei, the queen bowed to the king. a rainha se prostrou diante do rei. She met a greater king. Porque ela se encontrou com um rei que era maior que ela. And the Bible says E a Bíblia diz she cried out, que ela clamou: "We will conquer the land." Mas essa noite é tarde demais para ele, porque nós vamos. Hallelujah. Hallelujah. Everybody stand up Todos fiquem em pé, por favor. quietly. Bem quieto. The Holy Spirit is here. O Espírito Santo está aqui. I told you Som. this is an important night. E eu disse para vocês que essa noite é uma noite importante. Hallelujah. Aleluia. Hold your neighbor's hands. Segure a mão da pessoa que está ao seu lado. A miracle is about to happen. Porque nós estamos prestes a presenciar um milagre. If I was the devil, Se eu fosse o diabo, I would cut the light off. eu ia cortar a eletricidade. Because truth is coming to your heart. Porque a verdade chegou ao seu coração. Tonight, Nessa noite, he knows ele sabe you are being set free from religion forever. que você se tornou livre da religião para sempre. Hold your neighbor's hands. Segure a mão da pessoa ao seu lado. I prophesy. Eu profetizo. The Bible says, A Bíblia diz: all of you are kings. todos vocês são reis. This is why E é por isso he gave you rulership over earth. que ele te deu domínio, governo sobre a terra. You are the kings of the earth, Vocês são os reis da terra, to establish his kingdom on earth. que vão estabelecer o seu reino nesta terra. This is why E é por isso he is called que ele é chamado the King o rei of kings. dos reis. Aleluia! You understand? Vocês You entendem? understand? Entendem isso? Leadership is your destiny.
Liderança é o teu destino. Leadership is your destiny. O teu destino é liderar. Leadership is your destiny. O teu destino é liderar. Keep holding hands. Segure as mãos da pessoa ao seu lado. The Holy Spirit O Espírito Santo is upon me. está aqui. And the spirit of prophecy E o Espírito de profecia is upon me. está aqui. Listen, Ouça, the Lord o says Senhor diz that you are lords. de que vocês são senhores. The land A terra is legally yours. é legalmente de vocês. He is not just the King of Kings, Ele não é somente Rei dos Reis, but He is the Lord of Lords. mas Ele é Senhor dos Senhores. Aleluia! I prophesy. E eu profetizo. He said, Ele diz: the earth, a terra, Brazil, o Brasil, the earth, a terra, South America, América do Sul, the earth a terra shall be filled será cheia with the glory do of conhecimento the Lord. da glória do Senhor. Shakramuha. Aleluia! So I prophesy, Então eu profetizo: God Deus will put you in a house vai te colocar em uma casa that looks like His glory. que parece com a glória dele. He will put you in a car Ele vai te colocar num carro that looks like His glory. que transmite a glória dele. He will put you in clothing Ele vai te vestir de roupa that looks like His glory. que demonstram a glória dele. When they see your children, Quando as pessoas virem os seus filhos, their knees will be weak. os joelhos deles vão bambear. Hallelujah. Hallelujah. The Lord says O Senhor diz: tonight, nessa noite, I will prosper you eu te prosperarei, so that they can see my glory. para que eles vejam a minha glória. Amém. Aleluia. You are coming out of debt. Você está saindo da dívida. You are coming out of debt. Você vai ficar livre de toda a dívida. You are coming out of debt Você vai estar livre da dívida. for His name's sake. Por amor ao nome For His dele. name's sake. Por amor ao nome For His dele. name's sake. Por amor ao seu For His nome. name's sake. Por amor ao seu nome. I prophesy E eu profetizo that everything you have que tudo aquilo que você tem belongs to Him. pertence a Ele. And everything the wicked has E tudo aquilo que o ímpio tem belongs to Him. pertence a Ele. Get ready for Him to shift the wealth of the wicked into the hands of the righteous. Então prepare-se, porque Ele vai transferir a riqueza da mão dos ímpios para as mãos do justo. Aleluia! Aleluia! Keep holding hands. Keep holding hands. Segure as mãos das pessoas ao seu lado. Tonight, Nessa noite, the Lord will give us a sign. o
Senhor nos dará um sinal. This sign shall be proof O sinal será uma prova that tonight you understand de que nesta noite você entendeu that everything belongs to your king de que todas as coisas pertencem ao teu and rei that you are a citizen. e que você é um cidadão. Listen, Ouça, this conference essa conferência, and this ministry esse ministério is going to take the gospel of the kingdom to all the world. vai levar o evangelho do reino para todo mundo. You will conquer many lands. Vocês vão conquistar muitas terras. But there's a sign tonight. Mas há um sinal nessa noite. I want to give instructions E eu quero dar instruções from the Spirit. do Espírito de Deus. I spoke to Bishop Robson Eu falei com o bispo Robson today, hoje. and I said, what did the Holy Spirit desire? E eu perguntei para ele o que é o desejo do Espírito Santo. And he told me. E ele me disse. And I prayed all afternoon for you. E eu orei toda essa tarde